Boa tarde. Esta é a nossa apresentação do seminário referente à disciplina Fundamentos e Metodologia da Matemática 2 e o nosso tema é Grandezas e Medidas. Somos alunos do curso de Licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais e estamos cursando atualmente o 6º período. Nosso grupo é composto por Adriana, Analícia, Ana Cláudia, Angélica, Aparecida, Eucilene, Geise, Gesilene, Jucineia, Maria José, Matusalém e Sônia. Como forma de introduzir o nosso trabalho, eu tenho alguns questionamentos. De forma intuitiva, sabemos dizer o que é uma medida? E uma grandeza? Sabemos dizer o que é? Como se diferencia uma grandeza de uma medida? Pensou nessas perguntas? Já imaginou como isso pode ser confuso na cabeça de uma criança? O nosso trabalho visa entender de forma objetiva o que é medida e grandeza e como podemos trabalhar com os nossos alunos de uma forma lúdica. Para isso, primeiro vamos entender o surgimento. Desde que o homem passou a viver em grupos e à proporção que esses aglomerados cresciam, a necessidade estava ainda mais. Por muito tempo, o mundo usou medidas imprecisas, como aquelas baseadas no corpo humano, palmo, pé, polegada, braço, o que gerou muitos problemas, principalmente no comércio, devido à falta de um padrão para determinar quantidades de produtos. Quem nunca usou a palma da mão para medir uma superfície? Na tentativa de padronizar essas medidas, o governo francês, em 1789, criou o sistema métrico decimal, constituído inicialmente de 3 unidades básicas: o metro, que deu o nome ao sistema, o litro e o quilograma. Metro é a unidade de medir a grandeza em comprimento. Litro é a unidade de medir a grandeza em volume. Quilograma é a unidade de medir a grandeza em massa. Muitos países adotaram um sistema métrico, inclusive o Brasil, aderindo à Convenção do Metro. Entretanto, apesar das qualidades inegáveis do sistema métrico, não foi possível torná-lo universal. Além disso, o desenvolvimento científico e tecnológico passou a exigir medições cada vez mais precisas e diversificadas. Em 1960, o sistema métrico decimal foi substituído pelo Sistema Internacional de Unidades, o SI, que é mais complexo e sofisticado que o anterior. Muitas são as unidades de medida: área, capacidade, comprimento, densidade, energia, força, massa, peso, potência, pressão, temperatura, tempo, unidades elétricas, unidades monetárias, velocidade, viscosidade, volume, entre outros. Por fim, de forma objetiva, podemos entender que uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Qualquer com outra quantidade da mesma grandeza, que se escolhe como unidade, a unidade de medida. As unidades de medida são quantidades específicas de determinadas grandezas físicas e são usadas como padrão para realizar medições. Portanto, muitas são as formas de se trabalhar grandezas e medidas de forma lúdica com os nossos alunos. Algo importante neste momento é tentar associar o tema ao cotidiano, pois a vida de uma criança é uma constante medida. Tudo à sua volta tem um tamanho ou mede alguns centímetros. Muitas atividades cotidianas das crianças envolvem medidas, como, por exemplo, tamanho dos objetos, pesos, volumes, temperatura e outros. Então, seja criativo. Utilize dos meios mais diversos para se trabalhar este tema com a criança. Veja que a internet é uma ótima ferramenta para extrairmos mais e mais criatividade para este tema. Seja criativo. Esta é a dica. Estas são as nossas referências. Muito obrigada, uma boa tarde a todos.